a matriarca é aquela que consegue tomar decisões pela família. Ela guia as pessoas, ela conduz as pessoas com a energia qual? Feminina. Olha como tá bonitinho os nossos cases. O primeiro case, ela tinha energia, ela estava no feminino e precisava vir para o masculino, certo? O segundo case, ela tá totalmente no masculino e precisa vir para o feminino. Agora eu vou falar assim, ela assim, é muito interessante esse case, porque a numerologia dela, essa ansiedade, ela não aparece apenas como uma mente acelerada, sabe? Ela traz aqui, eu acho que pelas palavras que eu vou dizendo, a Elisa já vai pegar o que que é o número de caminho de origem dela. Ela vai aparecer muito como um conflito de liberdade, uma Ah, já liberdade, sei. comando interno, onde ela quer, ela tem essa necessidade de comando, né? Mas também ela precisa ter a responsabilidade familiar, e aqui ela precisa ter responsabilidade familiar. E ela tem uma missão muito grande a ser vivida, muito grande. Com quem? A gente vai saber. Calma. Eu vou falar tudo com bastante calma, que ela já precisa ir. Gente, ela deve estar enlouquecida. Nossa Senhora. Ela precisa começar entendendo. Mas vamos lá. Caminho de origem. O caminho de origem dessa mulher é 14. Não é nem 5, é 14. Meu Deus. 14/5. Meu Então aqui a gente Deus. já começa com uma leitura muito forte. Ela vem desse caminho de origem 14, que é um número de superação, né? Como a gente falou ali do 19, o 14 também é um número de superação, mas ele está muito ligado com o uso da liberdade, com o excessivo uso da liberdade, com o excessivo uso de movimento. Ele está conectado com instabilidade, ele está conectado com inquietação. Ele está conectado com a dificuldade em lidar com limites. Quando a gente fala em dificuldade em lidar com limites, quando uma pessoa está contando alguma coisa para gente e essa pessoa tem uma linearidade nessa em contar isso, ela tem um começo, um meio e um fim. Se a fulana 2 aqui do nosso case quer ir direto para o fim, ela tá querendo extrapolar os limites dela. Pera lá, a pessoa que vai ditar como ela vai contar a história. Você não tem que ir para o fim porque você está ansiosa. Você está extrapolando os limites dessa pessoa. Não é assim que funciona. Mas vamos lá. O 5 por si só, ele é uma energia ágil, é uma energia rápida, é uma energia elétrica, mutável, sabe? Ele é impaciente. Mas quando ele vem com o 14, ele tem uma lição muito maior. Porque o 14, ele tem que aprender a usar todo esse movimento, toda essa energia, toda essa impaciência com consciência. Ele tem que começar a ter consciência disso. Só que assim, ela viveu esse 14 lá na vida passada. Mas ela vai trazer a tendência, de novo, ela vai trazer a tendência a manter essas mesmas atitudes na vida atual, né? Então ela fala lá que desde criança ela era inquieta, ela era impaciente, ela era acelerada, e isso conversa muito com o caminho de origem 14. Porque eu acho que eu até falei num vídeo esses dias, Cara, é incrível. Olha o que que a vida coloca na nossa vida para que o jogo saia certinho conforme o manual. É inacreditável. impressionante. Quando você tava falando, eu fiquei Não, assim. Não, e quando ela falou o case, quando eu li o case e eu fiz a numerologia dela, eu fiquei assim, não é possível. Sabe assim, parece que é uma coisa que a gente criou o caso, mas a pessoa existe, tá, gente? parece brincadeira, né? Parece que a Não. gente criou o caso e a pessoa tá falando aqui exatamente a dinâmica de vida da numerologia dela. Ela trouxe a dinâmica de vida da numerologia dela aqui. Entendeu? Então aqui ela fala lá. Eu era uma criança impaciente, eu era uma criança acelerada, eu era uma criança que não parava quieta. Então assim, não é uma coisa que começou no casamento. Mas por que que ela percebeu no casamento? Porque o casamento pede energia da matriarca. Matriarca. O casamento está exigindo que ela mude para a personalidade 6 e ela não quer mudar. Você entendeu por que que ela percebeu isso de maneira muito forte no casamento? Porque o casamento ele só deu forma, ele só espelhou.
Sabe aquele espelho que você vê no outro? Ele espelhou a situação, né? Então, assim, ele mostrou que ela tinha esse padrão interno. Ela, tudo bem, ela nasceu com essa vibração. Provavelmente ela foi tirada antes da hora, deu algum BO na gravidez dela ali. Ela fez, se as irmãs dela nasceram de parto normal e ela de cesárea, provavelmente deu algum BO. Ela teve que ser tirada antes da hora. Olha como ela é impaciente desde a barriga. Quero sair antes, quero sair antes. Quero ser antes, quero antes. Então, assim, esperar pra ela pode parecer um sofrimento eterno. Ficar numa fila pode ser um sofrimento eterno. Ouvir uma história longa parece tortura pra ela. Entende? Porque assim, o sistema dela, eu não sei como é que é o nome desses sistemas aí que tem um monte de nome. O sistema dela quer ir direto no ponto, quer resolver, quer, sabe? Quer concluir, quer passar tipo, eu quero resolver isso aqui, tá bom. Qual que é a sua história? Chega no ponto. Ah, isso aqui tá bom, vou passar pro próximo. Sabe? Próximo, 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 rápido, rápido, rápido. Ela tá vivendo assim. É assim que ela tá vivendo. Então, é aquela sensação, não. Eu acho que é aquela vivência normal de, deixa que eu faço. Não, me dá aqui. Não, vai logo. Não, fala logo, o que que é? Não, resolve logo. Não, se você não resolve, deixa eu resolver. Eu acho que ela é essa pessoa, assim. E isso cansa muito, ainda mais dentro da configuração dela. Vai cansar demais, porque ela não descansa nem dentro da própria cabeça. E olha como isso está acontecendo agora de uma forma tão extenuante para ela que ela tenta descansar, ela até tenta, mas ela tá tão imersa dentro desses números de alma, porque, gente, ela tem alma um. Eita! Ela tem alma um, entendeu? E a Amiga, alma que um, BO, hein? o um é o número do quê? Da atitude, é o número de quem vai na frente, é o número da energia Yang. Ela Ela nem quer gosta, né? controlar. Ela quer controlar o ritmo da própria vida dela e ela não tá obedecendo nem o ritmo dela. O próprio ritmo dela, que é o ritmo feminino que ela veio ser. Entendeu? Então, é como se a mente dela não desligasse, porque ela tá integralmente conectada com as energias do passado. Só que ela tá entrando em colapso, porque as energias do presente estão falando assim, ó, vem cá, fulaninha, você tem que sentar, respirar, curtir a vibe, tá? Sabe aquele meme do curtir a vibe do menininho? Você tem que curtir a vibe, entendeu? Hum, Então, hum. assim, é complicado. E aí, quando a gente olha para, de fato, para essa personalidade 6, a gente tem esse ponto que é super importante, que é esse número da família, é o número do cuidado, é do afeto, da responsabilidade. Por que que ela tem esse 14/5? 14 não quer responsabilidade, não, gente. Ele não quer. Ele não quer. E aí, esse 6, ele é assim, ó, deve ser difícil para ela entender essa responsabilidade do cuidado, a responsabilidade da casa, né? A responsabilidade dos vínculos, da maternidade, de fato, da obrigação afetiva. E é muito. Sabe por quê? Ela tem uma missão 22+3. Nossa senhora, olha as duas de hoje, tá... Nossa! Você entendeu? Uau, Então mulher! ela tem Olha a luz, obrigação. olha o presente que a vida tá te dando, mulher. Aproveita. Ela tem Aproveita. obrigação afetiva, ela tem obrigação com os filhos. Então, essa forma dela de se apresentar para o mundo, dessa rapidez, dessa impaciência, dessa ansiedade, é o oposto do que a vida vai cobrar dela, porque a vida vai cobrar dela o cuidado, o amparo, a proteção com os filhos, o cuidado, o olhar, sabe? Parar, olhar, prestar atenção, proteger, estar disponível mentalmente, emocionalmente para os filhos, para as demandas da família. E aqui é um conflito muito forte, porque por dentro, a alma dela, o caminho de origem dela, tem muita inquietação, tem muita autonomia, tem muita velocidade, tem muita vontade de ter uma direção própria, muita urgência, muita necessidade de ter essa liberdade. Mas na personalidade, ela tem o oposto. É aquela necessidade que é o que a vida vai cobrar que ela seja, porque a personalidade é o ser, lembra? Então, essa personalidade vai cobrar o cuidado, a escuta, a presença, entendeu? A responsabilidade emocional.
é uma virada de chave. Então, assim, ela tá com o foco num lugar e o que ela precisa é exatamente mudar o foco Vai fazer demais. yoga, meditação. Fazer yoga, meditação, abraçar uma árvore. Então, você imagina o curto-circuito dessa mulher, né? Ela internamente tem toda essa inquietude, ela quer velocidade, ela quer comandar, ela quer ser a chefona, sabe? A general, mas na verdade a vida tá puxando ela o tempo todo pro outro lado. E aí ela percebeu muito depois do casamento, por quê? Porque ela precisa desenvolver essa maternidade, sabe, essa galinha choca que põe todo mundo debaixo da asa e quer cuidar, e quer proteger, e quer amparar? Ela tem que ser isso, né? Porque ela sofre. Agora vamos falar desse sofrimento dela. Por que que ela sofre? Porque ela percebe que muitas vezes ela não tem paciência para ouvir as filhas, porque ela sabe internamente que a personalidade dela deveria ser de acolher, de cuidar, né? De ter essa presença, não ser tão acelerada. Não estou falando que ela é totalmente descuidada com as filhas dela. Não é isso. É porque ela Não, 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 não gente, é, pelo não amor de é, não é isso Deus. que a gente está falando. É que ela relatou ali que às vezes ela não tem essa paciência, né, com as próprias filhas. Mas é como se ela soubesse, e ela sabe, né, porque a alma dela selecionou esses numerozinhos na personalidade dela aqui, e em tudo, na missão, em tudo. Então, internamente, ela sabe que ela precisa ser essa pessoa, mas aqui a alma e o caminho de origem estão gritando, estão esperneando que eles querem rapidez, eles querem silêncio para resolver, para ir para o próximo, eles querem direção, eles querem controle. Então, assim, muitas vezes não vai ser falta de amor pela família, pelo marido, é um excesso de aceleração. Que ela falou ali, ela não consegue descansar. O mental dela está muito acelerado, ela não está conseguindo descansar, nem quando ela quer, né? Ela falou ali, tem uma frase que me chamou a atenção, acho que foi do meio para o final, ela não está conseguindo desacelerar. Então, isso aqui é até muito importante para todo mundo que está ouvindo a gente, que às vezes não é que a pessoa tá sem amor, que a pessoa não ama os seus, não tem o devido atenção, o devido cuidado. Às vezes ela tá sem espaço interno no HD dela, entendeu? Porque ela tá sempre nesse modo de urgência. E o que que tá acontecendo? Na nossa vida moderna, tá tudo corroborando para que a gente esteja sempre nesse estado. Tá tudo Isso. muito acelerado, entendeu? Então você passa a rede social ali, fica scrollando ali vídeo, 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 toda hora. Isso contribui muito mais para você continuar nesse estado de hipervigilância, nesse estado de extrema aceleração, nesse estado de extrema inquietude, entendeu? Então, o que que seria interessante aqui? Mudar até o estilo de vida com relação ao celular. Eu não sei como é o seu estilo de vida com relação ao celular, redes sociais, enfim. Eu não sei como é que é, mas se você fica muito tempo com o celular na mão, corta. Não sei se você trabalha com isso, É, se conecta mais com a natureza, vai dando umas, conecta mais com a sabe? natureza. Eu não sei qual. Ela não falou o trabalho. Leituras, procura leituras, coisas assim para Procure atividades onde você possa atividade regular física. o passo a passo daquela atividade. Tipo assim, que você não se sinta nessa necessidade de acelerar essa atividade. Porque você precisa realmente se educar para desacelerar. Sabe? E aí, quando a gente chega na sua missão de vida, a leitura aqui começa a ficar muito mais profunda, porque a gente chega numa missão 22 mais 3, né? E o 22 é a matriarca da matriarca. O 3 é a energia da criança, da alegria, da leveza. E ela tá falando que tá pesado, né? É. Então, eu acho que aqui é uma grande mestria onde vai ter até bastante impessoalidade na questão da missão dela. Eu acho que a missão dela começa em casa com os filhos, mas vai envolver muitas coisas impessoais aqui, sabe? Onde ela pode até cuidar de, assim, ajudar ONGs de crianças, ou ensinar crianças.
sabe? Eu acho que tem muito a ver com essa questão do infantil ou das artes. Porque, assim, o 3 ele comunica essa expressão, essa leveza, essa criatividade, essa fala, alegria, a troca. E para ter troca, tem que ter atenção. Tem que ter. Troca já fala, né? Você fala, você escuta. Você fala, você escuta, né? Então, a sua missão pede que você construa algo sólido, coletivamente, com relação à sabedoria, a transmitir essa sabedoria através da comunicação. Pode ser que você comunique algo, aprenda a comunicar algo, Ai, sabe o que pensei agora? Ler historinha para as crianças, sabe? ler historinha para as Tá crianças, transmitindo sabedoria para. entendeu? É uma E forma. assim, se você se cobrar demais, se você se acelerar demais, já não vai dar certo. Não vai dar certo. Então você tem que ter essa noção de desaceleração, entendeu? Porque quando você bloqueia, por exemplo, você não quer ir para essa missão do 3, desse contato com a leveza, com a inocência, com a criança, com a comunicação. Quando você bloqueia esse 3, essa energia do 3 fica bloqueada, a sua mente fica muito mais barulhenta ainda. Porque o 3 vai fazer pressão para sair, o 3 é. Ele fala, né? Ele fala, né? Você sabe. O 3 fala na cabeça da pessoa. E aí pode vir esse turbilhão de pensamentos, essa dispersão, essa irritação o tempo todo com outras pessoas, essa dificuldade de escutar, porque pode ser que você esteja bloqueando essa energia do 3, né? E aí o 3 ele quer se expressar. E aí quando ele não encontra leveza para se expressar, para falar, para Vai para comunicar, agressividade, né? é. E o 5 é o número da agressividade da briga, ele é estourado, né? Então ela tem um 14/5 ali na alma. Então, essa missão, 22 mais 3 explica muito dessa sensação dela de viver com o cérebro em velocidade máxima, porque ela tem um potencial enorme aqui, mas ela não está utilizando. E aí está só crescendo, 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 cabeção. Junto com um caminho de origem 14/5, que é confuso, ele tem a confusão mental. Lembra? O 14 tem aquela confusão mental. Uhum. Ele tem aquele excesso de pensamento, ele não dá conta de organizar os pensamentos. E com um que quer fazer e quer ser o líder e quer acontecer, e tá toda essa aceleração. Menina, vira uma bagunça. E aí é onde entra o 6 para acalmar, para abraçar a árvore, para abraçar o gatinho, para aprender a desacelerar. Entendeu? Então aqui é um campo de bastante responsabilidade emocional com esse 22, né? O 22 ele traz essa questão de responsabilidade emocional. Mas aqui ela tem uma mente onde ela vai precisar aprender a falar, a comunicar, a ouvir, a pensar, elaborar antes de falar e falando rápido. Ah, daqui que eu resolvo, daqui que eu faço, tá demorando demais, entendeu? Exercitar a paciência mesmo, sabe? Porque se tudo isso não for canalizado de uma forma saudável, vira muita ansiedade. Não, uma coisa muito importante que a gente tem que trazer aqui, se é que não ficou claro ainda. Quando você não tá no caminho que a sua alma traçou, quando você não tá caminhando lá para o seu propósito, que é isso que é a missão que a Iblema traz, a vida tende a te puxar para o teu caminho de origem e te deixar a tua vida mais difícil, mais pesada, e você tende a adoecer. Perde energia vital e você também adoece. Quando você aceita que essa zona de conforto não é o seu caminho e olha para o seu caminho e vai em direção a ele, gostando ou não gostando, a vida fica muito mais leve, muito mais feliz, muito mais em paz e você tem saúde, entendeu? Então é isso, minha gente. Gostando ou não gostando, enquanto você não vai para o caminho que é o teu propósito, que é a tua missão, você vai ficar batendo cabeça e vai ficar adoecendo e vai tendo treta na sua vida. É isso, tá bom?